Pai do Senhor, irmãos, meu nome é Yasmin e eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Hoje nós vamos aprender quem foi Jó. No livro de Jó, capítulo 1, do versículo 1 ao 5, o livro nos introduz a quem foi esse personagem histórico. Então lemos. Na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto, temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas e era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois e 500 jumentas. Tinha também um grande número de escravos. Enfim, Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Os filhos de Jó iam à casa uns dos outros e davam banquetes, cada um por sua vez, e as 3 irmãs eram sempre convidadas para esses comes e bebes. Quando terminava uma rodada de banquetes, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um de seus filhos, para purificá-los. Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos filhos poderia ter pecado, ofendendo a Deus em pensamento. Então vamos começar aprendendo, entendendo quem foi esse homem, quem foi Jó de verdade, tá? Vamos lá, primeiramente, a terra de Jó. Já no início do seu texto, o livro de Jó destaca que ele era da terra de Uz. Como Jó, Uz era uma terra real. Os comentaristas situam Uz ao sul de Edom e ao oeste do deserto da Arábia, se estendendo a leste, indo até a Babilônia. Então, essa terra de Uz, ela realmente existiu, assim como o próprio Jó, Muitos acreditam que Jó é um personagem fictício, que a história de Jó é uma história fictícia, mas não é. Ele é um personagem real, E essa terra onde ele morava realmente existiu, na sua época, Então, ali no Oriente Médio, existia realmente essa terra de Uz, Que era onde Jó morava. Aí vamos entender agora a época de Jó. A maioria dos comentaristas situa os fatos narrados do livro de Jó dentro do período patriarcal, Abraão, Isaac e Jacó. Dentre outros, alguns fatos contribuem para esse entendimento. O sacerdócio como instituição ainda não existia, visto que Jó era o sacerdote de sua própria casa. As filhas de Jó eram co-herdeiras juntamente com seus irmãos, o que não era permitido pela lei mosaica. A palavra hebraica Kesittá, traduzida como uma peça de dinheiro, só aparece em outras 2 ocasiões na Bíblia, uma em Gênesis e outra em Josué. Então, gente, muitos autores, muitos estudiosos da Bíblia, eles debatem, sobre qual foi a época em que Jó viveu, Mas o que seria mais correto dizer é que Jó teria vivido no período patriarcal, no tempo de Abraão, de Isaac e Jacó. Por quê? Porque alguns indícios do próprio livro deixam isso claro pra gente, O primeiro deles é que o Jó era o sacerdote do seu lar. Isso tá lá no versículo 5, Ou seja, ele sacrificava a Deus, entregava sacrifícios a Deus para que Deus perdoasse o pecado dos seus filhos. Então, ele era o sacerdote da sua casa, tá? Então, isso significa que o sacerdócio, a função de sacerdote ainda não existia. Então, isso leva a gente a crer que a história de Jó aconteceu no período patriarcal, Onde a função de sacerdote ainda não era uma função existente, tá? Outro indício disso é que as filhas de Jó, e os seus filhos, eram co-herdeiros, Ambos, todos eles tinham parte igual na herança de seu pai Jó, Então isso só seria possível no período patriarcal, Tanto as mulheres quanto os homens fossem co-herdeiros, Ser co-herdeiros, não era permitido pela lei mosaica, que vai ser ali em Números, capítulo 27, versículo 8, Então, a partir desse momento, foi estabelecido que não existia essa co-herdagem, de filhos e filhas, Mas na época de Jó, as irmãs, elas eram co-herdeiras junto com os irmãos. Então, isso tudo leva a gente a crer que isso aconteceu no período patriarcal. E outra coisa também, a palavra hebraica está traduzida como uma peça de dinheiro, Então, essa expressão, ela só aparece novamente lá no livro de Josué, Que fala sobre as peças de prata, Então, esse tipo de dinheiro,
esse tipo de expressão usada para o dinheiro só vai aparecer lá no livro de Josué, tá? No capítulo 24, no versículo 32, que diz assim, ó. Josué 24, 32. O corpo de José, que os israelitas tinham trazido do Egito, foi sepultado em Siquém, no pedaço de terra que Jacó havia comprado aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 barras de prata. Os descendentes de Josué receberam essa terra como herança. Então, essa mesma expressão em hebraico, né, que é feita aqui nesse versículo 32 do capítulo 24 de Josué, é a mesma expressão que está lá, né, em Jó 42, versículo 11, né? Então, eles usam essa expressão para se referir ao dinheiro, né? Então, tudo indica que a época em que Jó viveu era a mesma época do período patriarcal, porque era o mesmo tipo de moeda, era o mesmo tipo de dinheiro que era usado. Então, vamos continuar entendendo o caráter de Jó, né? Íntegro. O caráter define que uma pessoa é de verdade. Ela é vista a partir dos valores que governam a sua vida inteira. O mau caráter define uma pessoa que não merece confiança, que é desonesta e que, portanto, não possui valores nobres. Jó não era um homem sem pecado, mas tinha um caráter irretocável. Nesse sentido, os primeiros versículos do livro possuem vários adjetivos que descrevem o seu caráter. No primeiro, o autor apresenta como um homem íntegro. A palavra íntegro, que traduz hebraico tam, possui o sentido de inocente, sem culpa. No grego, segundo Septuaginta, a palavra eletnos remete a que ele era verdadeiro. Assim, podemos afirmar que Jó era sincero nas intenções, afeições e diligente nos esforços para cumprir seus deveres para com Deus e os homens. Então, quando o autor vem dizer que Jó era um homem íntegro, né, isso não significa que Jó era um homem sem pecado, né? Mas é que ele tinha boas intenções, né? Ele não tinha um pensamento ruim a respeito das outras pessoas, mas ele tinha uma intenção pura, um coração puro. Então, quando fala que ele é reto, né? A palavra em hebraico yassá, que significa justo, direito, né? Então, era uma pessoa que era justa, que era direita. Isso significa ser uma pessoa reta, né? Jó também é descrito como um homem temente a Deus e que desviava-se dos mal. Essa palavra no hebraico, né, significa she e ari. Traduzem a ideia de que alguém prestava reverência a Deus e evitava o mal, né? Já na Septuaginta, né, os termos relativos ao grego, né, theosibes e apechá, né, significam alguém devotado ao culto, né, e adoração a Deus, né, e que por isso mantinha a distância do mal, né. Então, muitos anos antes do rei Salomão existir, Jó já praticava aquilo que ele iria falar, né, o homem mais sábio do mundo ia dizer, né, que era servir ao Senhor e aparta-te do mal, né. Então, ele já praticava esse tipo de coisa. Também, né, a gente não pode esquecer que Jó era um conselheiro sábio, né? Algumas pessoas, elas têm prosperidade, né? Elas são ricas, né? Mas elas não são sábias, né? Elas são ricas, mas elas não têm sabedoria, né? E Jó, nesse caso, ele se destacava dos demais, né? Porque a Bíblia vai dizer que ele era um homem sábio, né? Que ele era um homem rico, um homem próspero, um homem sábio, né? A Bíblia vai dizer que ele era maior do que todos do Oriente, né? E quando a Bíblia vai dizer que ele era maior, não significa que só por conta dos bens materiais que ele tinha, mas ele era maior por conta também da sabedoria que ele tinha, né? Então, tanto que muitas pessoas vinham, né, até a Jó pedir conselhos, né? Que também tá lá no capítulo 29, né? Muitas pessoas vinham a Jó pedir conselhos, né, sobre o que elas deveriam fazer, né? E aí a gente sabe também que a sabedoria dos orientais, né, das pessoas do Oriente Médio, era diferente das demais, né? Se a gente for lá pro livro de Mateus, né, quando aqueles sábios, aqueles magos do Oriente, eles procuram Jesus, a gente percebe, né, que aqueles homens eram homens instruídos, eram homens inteligentes, né? Eram homens que estudavam as estrelas, eram astrólogos, né? Então, essa questão de buscar conhecimento já era algo muito praticado pelas pessoas do Oriente, né? Pelos orientais, pelas pessoas do Oriente Médio, né? Então, Jó, mesmo assim, né? Mesmo vivendo no meio daquelas pessoas, ele ainda se destacava, porque ele tinha uma sabedoria que ninguém tinha, né? Que era a sabedoria divina, né? A sabedoria que o próprio Deus concedia para ele.
O texto sagrado também ele nos informa de que Jó era um homem próspero, né? Ele não era só um homem rico, ele era um homem próspero. O que significa essa palavra próspero? Significa você ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida, né? Porque existem muitas pessoas que elas têm apenas dinheiro, elas têm apenas bens materiais, bens financeiros, né? Mas elas não são pessoas que têm saúde, elas não são pessoas que têm felicidade verdadeira, muitas delas são estéreis, não têm filhos, né? E Jó ele se destacava porque ele era bem-sucedido em todas as áreas, né? Ele tinha tanto no financeiro, né? Que ele tinha ali os seus jumentos, né? As suas ovelhas, ele tinha ali os seus animais, né? Então era tanto bem-sucedido no financeiro quanto nas demais áreas, né? Ele tinha filhos e tinha filhas, tinha 7 filhos, tinha 3 filhas, né? Então ele tinha uma família, pros padrões da época, ele tinha uma família perfeita, né? Que se encaixava naquele ideal, né? Então era um homem abençoado, né? Era um homem completo, realizado em todas as áreas da vida dele, não somente na financeira, né? Então tem essa diferença, existe essa diferença de ser rico e ser próspero. Quantas pessoas que são ricas, né, mas não são felizes, mas tem problemas na área da saúde, tem problemas na área do relacionamento, né, não podem ter filhos, enfim. Então, Jó não era um homem rico, né, mas sim um homem próspero. Então a Bíblia ela também deixa claro que Jó ele era um homem, né, completo, não somente no ter, mas também no ser, né? Então ele era um homem justo, ele era um homem correto, ele era um homem que se desviava do mal, né? Ele era o exemplo de homem, né, perfeito, né, para a época, né? Então ele tinha uma vida abençoada e ele era um homem correto. Ele era um homem que se destacava dos demais, porque ele obedecia a palavra de Deus, né? Ele era um homem que se desviava das coisas malignas. Ele era uma pessoa que praticava justiça, né, que era uma pessoa piedosa, né? Então ele era rico não somente no que ele tinha, mas em quem ele realmente era. E aqui no versículo 4 do capítulo 1 de Jó, né, fala que os filhos de Jó iam, né, fazer banquetes na casa uns dos outros, né? E que Jó, ele oferecia sacrifício pela sua família quando acabavam esses banquetes, né? Porque ele pensava que os seus filhos tivessem pecado, né? Então, porventura, se os filhos dele tivessem cometido um pecado, ele já ia lá e oferecia sacrifício para que Deus perdoasse o pecado dos seus filhos. Isso prova pra gente, né, que Jó era um homem dedicado à sua família, né, que havia uma dedicação, uma preocupação com o bem-estar da sua família, né, com o bem-estar dos seus filhos, né, porque era um homem que ele orava pela sua família, né, era um homem que ele era sacerdote da sua casa, né, então ele rogava a Deus pela vida dos seus filhos, pela vida da sua família, né, ele oferecia sacrifícios a Deus para que Deus perdoasse o pecado de seus filhos, né? Uma prática que iria, né, ser destinada ao sacerdócio, né? Ao ofício de sacerdote, do sacerdócio, né? Então, Jó era o sacerdote do seu lar. Então, havia muitas festas, né, na casa dos filhos de Jó, né? A Bíblia ela não vem dizer se eram festas com promiscuidade, que eram festas com pecado, sabe? Mas haviam esses banquetes, né? Então, tudo leva a crer que eram festas que aconteciam ali no ambiente familiar, né? Eram aquelas festas de comemorações, mas eram festas que aconteciam ali entre eles, né? Não havia nada de errado, nada de pecaminoso, né? Mas Jó, ele tinha esse cuidado, né? De mesmo assim orar a Deus, pedir a Deus pelos seus filhos, né, para que Deus perdoasse o pecado dos seus filhos, porque talvez, né, eles tivessem pecado em alguma coisa, né,